Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Univassouras 2023. É a questão número 43. A questão diz assim: uma partícula de carga elétrica Q é lançada em um campo magnético uniforme de intensidade B com velocidade V, sendo V perpendicular a B, ou seja, faz um ângulo de 90 graus, conforme a figura abaixo. A gente tem aqui uma partícula Q, que está com uma velocidade V da esquerda para a direita. Temos um campo magnético, essa bolinha, quando temos um X representando o campo magnético, quer dizer que ele está entrando no papel, tá? Ele está apontando para dentro do papel. E quando tem uma bolinha, assim, geralmente, ó, uma bolinha no centro de um círculo, a gente diz que ele está saindo do papel apontando para fora, tá? Então, nesse caso aqui, o campo magnético está entrando no papel, tá? Aí ele fala assim: determine a direção, comando da questão. Determine a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula. E a gente tem essas quatro opções aqui, tá? Para isso, nós temos que utilizar a chamada regra da mão esquerda, tá? Onde você vai abrir a mão, ó, sua mão esquerda, tá? Conforme esse desenho aqui, deixando os dedos bem esticados, fazendo ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, você vai posicionar sua mão esquerda com os dedos esticados e o polegar em ângulo reto em relação aos outros dedos, tá? Então, o polegar aqui para cima, tá? Então, é o seguinte, o polegar representa a força magnética, tá? A gente quer descobrir o sentido. O campo magnético é representado pelo seu dedo indicador e a velocidade é representada pelo seu dedo do meio. Tá bom? Então, você vai posicionar a sua mão de acordo com os dados que a gente tem aqui. Por exemplo, a velocidade, ela está da esquerda para a direita. Então, o seu dedo do meio, mantém as mãos abertas, tá? Tem que estar apontando da esquerda para a direita. O campo magnético B está entrando no papel, ou seja, o seu dedo indicador está apontando para dentro do papel, ou seja, para a tela, se você estiver olhando aqui como eu estou olhando. Então, consequentemente, se você apoiar esta mão aqui, a velocidade da esquerda para a direita, o campo magnético entrando, a sua força magnética, que é o seu dedão, vai estar apontando para cima, tá? E como essa carga é positiva, a gente vai respeitar a direção da regra da mão esquerda. Então, resposta aqui é a letra A. A força magnética, pela regra da mão esquerda, vai estar apontando para cima, tá bom? É só você posicionar direitinho os seus dedos aí no papel ou na tela que você estiver estudando, tá? Respeitando o dedo na direção dos vetores, então o dedo do meio da esquerda para a direita, o dedo indicador apontando para dentro do papel ou para dentro da tela e a força magnética para cima, tá bom? Então, é assim que a gente determina o vetor da força magnética. Bom, pessoal, é isso. Questão número 44. A questão diz assim: certa massa de um gás perfeito a 27 graus Celsius está contida em um cilindro de 1 litro. Durante uma transformação, a pressão inicial de 10 pascal muda para 50 pascal, ao mesmo tempo que o volume é reduzido para 0,5 litros. A temperatura em graus Celsius no final do processo será... Bom, pessoal, então, para resolver esse problema, primeiramente vamos anotar os dados, são muitas informações. Então, a gente tem uma situação inicial de um gás, né, que antes de sofrer essa transformação, ele tinha uma temperatura inicial de 27 graus Celsius e um volume de 1 litro. Aí ele sofreu a transformação. Ele afirma aqui que a pressão inicial de 10 pascal, ou seja, ele fala aqui, ó, que a pressão inicial era de 10 pascal ou 10 newtons por metro quadrado,
muda para 50 Pascal. Ao mesmo tempo que o volume final foi reduzido para 0,5 litros. Aí ele pergunta qual vai ser a temperatura final em graus Celsius, né? Bom, pessoal, aí a gente tem que pensar numa relação dos gases nas transformações que trabalha com as grandezas, né? Pressão, volume e temperatura. Você pode chamar aqui T de temperatura, tá? Aí a gente tem aqui a equação de estado do gás, que é aquela que o pessoal brinca de PVT Povetot, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Então, tudo que era antes de acontecer a transformação vai ser igual a tudo que aconteceu depois com esse gás da transformação. Geralmente, trabalhamos com essas unidades aqui. ATM ou Pascal, tanto faz. Aqui corta com a unidade daqui, tá? Você pode trabalhar fora do sistema internacional, no sistema internacional, nessa equação, não tem problema. O volume pode ser litro, metro cúbico ou outra unidade, porque a unidade daqui vai cortar com a daqui. Só que a temperatura só pode ser trabalhada em Kelvin, tá? Não pode ser trabalhada em graus Celsius, então cuidado com isso. Você pode manter as outras unidades, tá, que ele está te fornecendo, mas você tem que converter a temperatura. Então vamos voltar aqui. Reparem, a temperatura é de 27 graus Celsius. Como eu converto Kelvin para graus Celsius? Então eu tenho que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então eu vou substituir graus Celsius aqui, ó. Então aqui 27 graus Celsius vai ser 27 mais 273, 20 Kelvin, né? A temperatura vai ser em 300 Kelvin. Então, quer dizer que a temperatura inicial era de 300 Kelvin e a temperatura final nós vamos encontrar em Kelvin aqui, tá vendo que os valores são grandes? Então, pessoal, pode trabalhar sim com as outras unidades, a pressão e o volume, tá? Desde que elas sejam iguais, tá? Tanto antes quanto depois. Mas a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, nessa equação, tá bom? Então, bastante atenção aí. Eu tenho que pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Então, eu tenho que a pressão inicial, que era de 10 Pascal, vezes o volume inicial, que era de 1 litro, sobre a temperatura inicial que a gente converteu, né? Viu que ali é obrigatória a conversão, é igual a pressão final, que é 50 Pascal, vezes o volume final, que é 0,5 litros, dividido pela temperatura final que eu quero descobrir. Posso chamar de θ ou T, tá? Tanto faz. Então, eu tenho que 10 vezes 1 é 10 sobre 300. 50 vezes meio é a mesma coisa que você pegar 50 e dividir por 2. Ok? Posso cortar um zero daqui com um zero daqui e vou multiplicar cruzado. TF vezes 1, TF. 25 vezes 30 vai dar 750. Achamos a temperatura em Kelvin. Aí ele fala assim, ó, ele quer em graus Celsius, aí agora nós vamos fazer a conversão. Porque se você encontra direto aqui em graus Celsius, dá errado, tá, pessoal? Porque essa equação não admite valores da temperatura em graus Celsius, tá bom? Então, o que a gente faz agora? Só jogar na formulazinha da conversão. Se eu sei que Kelvin igual a Celsius mais 273, 750 é igual a Celsius mais 273, Celsius vai ser igual a 750 menos 273. Celsius vai ser igual a 477 graus Celsius. Resposta letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Muita atenção nessa parte de conversão de temperaturas, tá? Porque nas equações a gente costuma trabalhar no sistema internacional, tá bom? Se você jogar aqui direto, o 27 não vai dar certo, porque essa equação aqui ela tem que estar já convertida para Kelvin, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 45. A questão diz assim: a tirolesa de Jebel Jais, não sei se pronuncia assim, tá? Nos Emirados Árabes Unidos,
Atualmente é a maior tirolesa do mundo, com 2,83 quilômetros de comprimento e atinge a velocidade de 150 km por hora voando sobre as montanhas, 1.680 metros acima do nível do mar. O trabalho realizado pela força-peso quando uma pessoa de 80 quilos desce a tirolesa até o nível do mar em quilojoules é... Bom, pessoal, primeiramente vamos revisar esse conteúdo, tá? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem vestibulares, nível médio. O link está fixo aqui nos comentários caso você tenha interesse de conhecer toda a física do ensino médio resumido para o seu vestibular. Então, o trabalho da força-peso, né, pessoal, na vertical, no caso de queda aqui, vai ser igual. Trabalho, ele é força vezes distância, né? Então, a força que a gente está querendo é a força-peso e a distância, no caso, é a distância que o peso vai percorrer, ou seja, a altura na vertical, tá bom? Então, o trabalho da força-peso, se a gente abrir aqui que o peso é igual a m vezes g, se a gente jogar aqui nessa equação, vai ficar mgh, que é a equação da energia potencial gravitacional. Então, o trabalho da força-peso, tá, pessoal, ele é dado por m vezes g vezes h quando a gente está falando na vertical, tá? Na horizontal já é outra situação. Porque aqui a gente está falando da tirolesa, que é uma situação na vertical, tá bom? Então, vamos lá. Então, baseado nessa informação, a gente sabe que o trabalho da força-peso é peso, né, vezes altura, já que ele está em queda, é positivo mesmo, é um trabalho motor, né, se fosse para cima seria resistente, peso a gente sabe que é mg e a altura nós temos também, né. Então é só a gente ver os dados aqui, a gente sabe a massa da pessoa, né, que vai descer aí nessa tirolesa, a gente tem a gravidade, pessoal, mesmo que o problema não forneça, a gente usa a gravidade da Terra, tá? Que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, pessoal, ele deu duas coisas aqui, você tem que tomar cuidado. Olha só o que ele fala aqui. Atualmente é a maior tirolesa do mundo com 2,83 quilômetros de comprimento. Mas, quando a gente está analisando o trabalho da força-peso, aqui é o corpo. Força-peso é sempre vertical, sentido para baixo. A gente vai analisar o deslocamento vertical do corpo e não na horizontal. Então ele fala aqui, ó, que a tirolesa está 1.680 metros acima do nível do mar. Então é essa altura H aqui que me interessa, não o comprimento, tá? Cuidado com isso, porque ele quer o trabalho da força-peso, que é aquela força vertical sentido para baixo. Então, 1.680 metros. Trabalho da força-peso vai ser 80 vezes 10, 800, vezes 1.680. Trabalho vai ser igual a 1.344.000 joules. Aí ele fala aqui que ele quer em quilojoule. O que é esse prefixo quilo? O prefixo quilo é 10 ao cubo, ou seja, 1.000. Então, eu tenho que dividir esse número por 1.000 para poder obter a resposta em quilojoule, não em joule. Então, é só dividir por 1.000, ou seja, é só cortar 3 zeros. E aí, sim, eu só botar o K na frente, 1.344 quilojoule. Porque quando você abre esse número, o K não é 1.000? 1.344 vezes 1.000 volta a ser o que era antes, tá bom? Então, é assim que a gente faz para achar, para colocar no prefixo, tá? Então, a resposta aqui é a letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá bom, pessoal? Muito importante estudar trabalho e energia, tá? Cai demais em todos os vestibulares, então não deixem de revisar essa parte. Bom, pessoal, é isso. Questão número 46. A questão diz assim: uma menina puxa um carrinho contendo uma obra de arte. O objeto é um anjo dourado de peso 80 newtons, que se desloca junto com o carrinho sem deslizamento. Sabendo que o carrinho se move com aceleração constante igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado e que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies do carrinho e do anjo vale 0,4, determine a força de atrito estático em newtons que atua sobre o anjo. Bom, pessoal, vamos anotar os dados? A gente tem aqui
o peso do anjo, 80 newtons, lembrando que peso é massa vezes gravidade. Se a gravidade do planeta é 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a massa do meu anjo é de 8 quilos. Porque 8 vezes 10 dá o peso, que é 80 newtons. Ele fala também que a aceleração é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Ele fala também que o coeficiente de atrito estático vale 0,4 e ele quer saber o valor da força de atrito sobre o anjo. Pessoal, é o seguinte, se você já pensar na equação do FAT, FAT é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que essa força que a moça está deslocando o carrinho, ela é inclinada. Então, a minha normal aqui não vai ser igual ao peso. Eu teria que descobrir essa tração, teria que descobrir Tx, Ty para determinar o movimento, tá? Então, o que acontece? Quando ele fala que é o atrito estático entre a superfície do carrinho e o anjo, quer dizer que o anjo não está em movimento, que o anjo está, em repouso aqui, certo? Então, o conjunto todo está se deslocando da esquerda para a direita. Então, ao invés de usar a equação da força de atrito, eu posso usar direto a equação da força resultante, porque a única força que vai estar atuando aqui sobre o anjo é a força de atrito. Então, a força de atrito, nesse caso aqui, vai ser igual à minha força resultante, entenderam? Então, relembrando, força resultante, ou segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, é igual a massa vezes a aceleração. E eu tenho as duas coisas. Então, eu posso escrever que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a única força que está agindo no anjo é o FAT, a massa do anjo vale 8. E a aceleração que ele está é a aceleração que a moça está puxando, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha força de atrito vai ser 8 vezes 0,2, que vai dar 1,6 newtons. Resposta, letra D. Tá bom, pessoal? Então, quando for assim, você pensa nas diferentes possibilidades. Por essa equação aqui, ficaria difícil calcular essa normal, porque a gente não tem muitas informações sobre essa força de tração aqui que ela está puxando, tá bom? Então, a solução mais fácil seria ir pela força resultante. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.